Bem-vindo à nossa aula de solução comentada das questões do exercício da primeira lista. Essas questões versam sobre os conteúdos de combinatória. Nessa primeira questão, falaremos um pouquinho sobre os princípios fundamentais da contagem. Vamos à questão. Questão de número 1. Quantos números naturais, pares ou múltiplos de 5 com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 2, 5, 6, 8, 7 e 9. Então, observe que a nossa sequência ela não figura os algarismos 1 e nem o 4, tá certo? Então, nós temos ao todo 8 algarismos. Ele quer saber quais são os números pares ou múltiplo de 5. Então, vamos fazer uma troca de tela e vamos responder. Primeiro, se nós analisarmos o conjunto que nós temos aqui de elementos, nós temos aqui os números 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso aqui colocando em ordem. Tá? E outra coisa que ele quer, ele deseja números pares ou múltiplos de 5. Ora, se nós analisarmos direitinho, números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Só que na nossa observação direta do nosso conjunto, nós não temos o numeral 4. Então, este número aqui, terminado em 4, não irá contabilizar. Então, teremos aqui, dentro desse problema, apenas aqueles que terminarem em 0, 2, 6 e 8. Ou múltiplo de 5. Ou múltiplo de 5. Quais são os múltiplos de 5? São aqueles que terminam em 0 ou 5. Ora, se o número termina em 0 ou 5, ele vai ser um múltiplo de 5. Só que na nossa contagem, a gente já contou aqui aqueles que terminam por 0. Então, para a gente não vai contar de novo. Então, precisamos achar aqui apenas os que terminam em 5. Queremos contar apenas essas situações. Bom, vamos então fazer por ordem. Primeiro, os que terminam em 0. É mais simples, terminam em 0. Vamos colocar assim. Terminam em 0 primeiro. Então, se termina em 0, o que ele quer? São os números de 3 algarismos. O primeiro algarismo, o segundo algarismo e esse algarismo é o final. Então, aqui é o 0. Não vou contar com esse algarismo. Então, portanto, já sabemos que só vai ter um algarismo aqui, que é o que termina em 0. Então, o que eu vou ter aqui, de fato, são esses algarismos aqui. Então, quantos algarismos eu teria aqui? Do nosso conjunto, como termina em 0, 0 não conta. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, para colocar aqui, eu posso escolher 7 algarismos. Digamos 7, né? Quem que eu escolho? Suponha que eu escolhi o numeral dali, o numeral 2. Beleza. Aí eu vou ter um número e aqui eu vou ter terminado em 0. Quem é esse próximo numeral? Ou seja, se eu já escolhi daquele conjunto lá de cima, se eu já escolhi o numeral 2, que é este aqui, eu não posso contar com ele. Mas também não posso contar com o 0, que já figura aqui. Então, eu não contarei com esses dois. Então, eu só contarei os demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades de escolha aqui. Logo, o numeral formado será, lembre-se, 7 possibilidades para o primeiro,
6 possibilidades para o segundo, uma vez que esse número está fechado no zero. Então, eu teria ao todo 7 vezes 6, 42 números. 42 possibilidades. Ok, podemos fazer a mesma situação para os casos que terminam em 2. Ora, se vai terminar em 2, mesma situação eu farei. Eu tenho números que podem aqui, números aqui, e esse último algarismo está fechado em 2. Então, eu não contarei com o último algarismo. Então, só tenho 2 possibilidades de escolha, para o primeiro algarismo e para o segundo algarismo. Só que se nós analisarmos agora, o primeiro algarismo não poderá ser 0. Por quê? Porque nós temos um número de 3 algarismos. Então, se não pode ser 0, restará quantas possibilidades? Se termina em 2, vamos tirar, então, o 0 e o 2 estão fora. Restam apenas essas 6 possibilidades para os números que terminam em 2. Ok, então suponha que eu escolhi para este primeiro numeral, já que termina em 2, eu escolhi o número 3, termina em 2. Quem que pode ser esse algarismo aqui? Quem poderá ser esse algarismo bem aqui? Eu já escolhi o 3, termina em 2, ou seja, não pode ser o 3 nem o 2, que eu já coloquei aqui, né? Que tem 6 possibilidades. Quem que será esse algarismo? Se eu tirar o 3 e o 2, sobrarão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, terei 6 possibilidades para esse algarismo desconhecido. Logo, teremos, então, 6 vezes 6, 36 números. Fazendo a mesma situação para aqueles que terminam em 6, será algo muito semelhante, ou seja, escolhido o primeiro, o segundo, sabemos que termina em 6. Então, não contaremos com esse algarismo, somente os primeiros. Da mesma maneira, esse primeiro algarismo não pode ser o 0. Se não pode ser o 0, quem será? Quantos algarismos sobrarão? Não pode ser o 0 nem o 6. Então, se não pode ser nem 0 e nem 6, sobrará 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrará 6 algarismos. Então, tenho 6 possibilidades para o primeiro. Ora, o meu número, sei lá, quem que eu escolheria aqui? Vamos supor que eu escolhi de novo o 3. Se eu escolhi o 3 e ele termina em 6, quem poderá ser esse algarismo aqui? Ora, esse algarismo é qualquer um número que não o 3 e o 6. Agora pode ser o 0. Então, podendo ser o 0, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teremos de novo 6. Lembrando que a gente escolheu o algarismo finalizado em 6, né? Então, de novo, 6 vezes 6, 36 números. Bem, se nós utilizarmos o mesmo raciocínio, né, vamos continuar aqui o nosso raciocínio, teremos o seguinte: para os números que terminam agora em 8, se terminará em 8, nós teremos quais possibilidades? De novo, primeiro algarismo, fez o segundo, as possibilidades do segundo algarismo, e termina em 8. Lembrando, esse numeral está preenchido. Então, temos que analisar essas duas possibilidades. Ora, esse primeiro número não pode ser nem o 8, nenhum desses números pode ser o 8, mas o primeiro número também não poderá ser 0. Lembre-se, se começar com 0, nós teremos 0,28. Não é 3 algarismos. Não é considerado o número de 3 algarismos. Logo, se não pode ser nem o 0, nem o 8, então o 0 está fora, o 8 está fora. Sobra quais numerais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 possibilidades. Digamos que nós escolhemos de novo o numeral, sei lá, 3. Se escolhemos o 3, então temos 3, 8. Da mesma maneira, que número pode ser colocado? Quais números posso colocar aqui? Ora, eu já escolhi o 3 e o 8 não pode. Se eu já escolhi o 3 e o 8 não pode, significa dizer que todos os demais podem. Então, quantos sobraram? 6. Aqui, inclusive, pode ser o 0. Então, logo eu terei 6 vezes 6 novamente, 36 números. 36 números.
Bom, então já fizemos aqui terminados em 0, 2, 6 e 8. Preenchemos a primeira parte. Agora os que terminam em 5. Ora, os que terminam em 5, vou fazer a mesma situação, terminam em 5. É um novo, porque eu quero os pares, são todos esses. E agora os que terminam em 5 são quem? São aqueles que quando eu vou preencher, eu escrevo assim, ó, primeiro, segundo e termina em 5. Então, o algarismo final está preenchido pelo 5. Sobram quais possibilidades? Primeira situação, não pode ser 0. Então, se eu tenho 8 algarismos e não pode ser 0, então, nem o 5, sobrarão, então, 6 possibilidades, da mesma maneira. Só que nessa segunda, suponha que o cara escolheu o numeral 2 para iniciar, então ele tem 2, alguma coisa, 5. Quantos números podem ser aqui? Da mesma maneira que os demais, você tira fora o 2, tira o 5, quantos números sobram? O 0, o 3, o 6, o 7, o 8 e o 9, ou seja, sobram 6 possibilidades. Então, nós temos 6 vezes 6, 36 números que terminam em 5, ou seja, múltiplo de 5. Daí, queremos saber todos. Como ele quer todos os pares, e nós fizemos a análise por final, 0, 2, 6 e 8. Então, teremos ao todo, para o primeiro, 42, mais a segunda, 36, mais a terceira, 36, mais a quarta, 36, mais a quinta, 36. Poderíamos agrupar 42 mais 1, 2, 3, 4. 4 vezes 36. Então, 42 mais 4 vezes 36, 144. 144 mais 42, 186. Então, ao todo, temos 186 números com 3 algarismos distintos que são ou pares ou que são múltiplos de 5. É isso aí. Essa solução responde à questão de número 1. Até a próxima.